Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Hilton, tá? Hilton Pereira de Araújo Filho, e vim aqui defender, meu TCC, que foi baseado na atividade física na reabilitação da saúde de idosos, tá? Esse TCC ele tem por base, bacharel em educação física. Primeiramente eu vou falar o porquê, que eu vim defender esse tema baseado na reabilitação de idosos, que foi basicamente feito todo ele no centro do CAISI, tá? O centro do CAISI é um centro de reabilitação para idosos, que ele se situa aqui no bairro do Filipinho, tá? E lá por que eu resolvi fazer essa defesa? Eu tive o prazer, de conhecer o centro por meio do meu pai, que teve um processo de reabilitação, e o médico, fez algumas consultas depois de uma lesão no joelho, patela, na região patelar, e ele teve um encaminhamento, que foi diretamente para lá. E nesse meio tempo, que eu convivi lá com ele, nas consultas diárias que a gente ia, e eu acabei, na época ainda era estagiário ainda da licenciatura, estava ainda estudando na verdade, e tive o prazer de poder compartilhar algumas experiências, com alguns outros profissionais. E aí a minha paixão ainda mais aumentou por conta disso, tá? Então, só para ressaltar o motivo dessa minha defesa. Passando aqui, a gente tem a parte 2 do sumário, introdução, metodologia, embasamento teórico, os resultados e a nossa conclusão e as referências bibliográficas. Certo? Eu vou passar aqui. Introdução. A velhice é um estágio natural do desenvolvimento humano e é cercada de muitos mitos e preconceitos. Costuma-se associar a velhice com condições de enfermidade, haja vista que os idosos sofrem com a perda gradual de saúde, sendo mais vulneráveis às doenças degenerativas, tá? Com as cerebrovasculares, os cânceres cardiovasculares, os transtornos mentais, as doenças que interferem no sistema locomotor e sensorial. Então, pegando por base essa introdução, também voltada lá para o centro, a maioria desses idosos eles procuram esse centro justamente para isso, para uma reabilitação não só física, mas também mental e emocional, tá? E lá eles tratam várias dessas doenças e até se curam de outras enfermidades que assim aparecem. Muitas doenças se incapacitam ou matam os idosos, são resultado de um estilo de vida que inclui alimentação inadequada, pouquíssimos exercícios, estresse em excesso, falta de descanso e hábitos fatais como fumar e beber. Então são idosos que realmente não têm um bom acompanhamento, às vezes em casa a família não tem alguma condição e às vezes deixam eles de uma certa idade esquecidos, Então eles comem de forma errada, eles não fazem atividade física e pior, se acabam em bebidas e fumam bastante. Do mesmo modo, os fatores que prolongam a vida saudável também estão relacionados ao estilo de vida, tais como consumir fruta, verduras e legumes, grãos integrais, beber bastante água e adotar uma prática regular de atividade física. É o que falta, ou o que faltava para a maioria deles antes de procurar o centro. E lá a gente pôde também constatar alguns desses que não tinham uma qualidade de vida acessível, não tinham condições financeiras, e lá no centro eles se encontraram e mudaram o seu estilo de vida. Desta forma, o presente estudo visa apresentar a importância da atividade física no processo de reabilitação da saúde do idoso. Então foi basicamente isso. Esse centro ele vai trazer o idoso, tirar ele da rua, tirar ele das casas e levar para o centro, para ele poder ter uma vida melhor, mais saudável, qualidade de vida e possivelmente, futuramente ele ter melhores resultados na saúde. A metodologia. O estudo foi desenvolvido com idosos que frequentam o Centro de Integração Social de Saúde do Idoso do CAISI. Como eu já tinha falado antes, uma casa do idoso localizada na rua Salvador Oliveira, no sítio 12, sítio Leal Filipinho, tá? Na cidade de São Luís, no nosso estado do Maranhão. Refere-se a uma pesquisa do tipo qualitativa, na qual foram entrevistados um grupo de 12 idosos e 2 profissionais da educação física que realizavam atividades no centro do CAISI. Os envolvidos foram abordados com perguntas sobre conhecimentos, participação, necessidades, dificuldades e superação em relação às atividades físicas desenvolvidas no centro, certo? Com a finalidade de verificar o processo de reabilitação de saúde dos idosos, Então, todo idoso que lá chegava nessa pesquisa, foi feita uma pesquisa, tá? Um questionário,
onde lá tinham todas as perguntas necessárias para poder ser encaminhado para o poder de tratamento, né, e ter um possível melhora na saúde e qualidade de vida. Para o tratamento da inflamação foi utilizada uma técnica de análise de conteúdos, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês embasamento teórico. Então vamos lá. Envelhecimento, conceitos e transformações causadas pela idade. Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, considera-se idosa a pessoa que possui mais de 60 anos de idade. Tá? Para a Sociedade Brasileira de Medicina, o Esporte, a Sociedade Brasileira de Geriatria e a gerontologia, né, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que se repete também aqui no Brasil. Tá? As doenças ligadas ao processo de envelhecimento conduzem a um aumento de custos, né, do estado de saúde, além de uma importante repercussão social, tá, com um grande impacto na economia do país. Passando aqui, então, de acordo com Menezes, está em 2017, o sistema neuromuscular no homem alcança sua maturação entre 20 e 30 anos de idade, tá? Em torno de 60 anos. Então, é observada uma redução da força, tá, muscular entre 30% e 40%, que corresponde a uma perda de força de uma cerca de 6% de 35 a 50 anos de idade, a partir daí 10% da década. Então, assim, a partir de uma certa idade, o idoso ele começa a perder massa, ele começa a perder força, ele começa a perder alguns movimentos, e nessa reabilitação eles tentaram, né, foi verificar um aumento dessa força, uma melhora dessa qualidade de vida. Então, aos que não tinham atividade física, a força, né, a massa era bem abaixo, ainda e a força também diminuiu. No idoso ocorre também uma redução da massa óssea, né? Então a massa óssea ela fica um pouco mais debilitada, fica mais fraca, decorrente de algumas quedas, né? Então o idoso às vezes escorrega, ele vai no banheiro, ele cai, quebra a bacia, quebra a perna, quebra o braço, mas não foi um baque, às vezes é um enfraquecimento da musculatura óssea, ela já vai um pouco já fragilizada, que ocorre quando os níveis mais acentuados caracteriza a osteoporose, tá? Que pode predispor a ocorrência de fraturas, como eu falei agora, uma queda um braço, uma bacia e por aí vai. Após os 35 anos, tá? Há alteração natural da cartilagem articular, que é associada a alterações da biomecânica adquiridas ou não, provocam ao longo da vida degenerações diversas que podem levar à diminuição da função locomotora, tá? E da flexibilidade acarretando maior risco de lesões. Então, uma pessoa, um ser que não pratica atividade física, depois de uma certa idade, 30 para frente, 35 anos, 40, se ele não tiver um bom alongamento, uma boa flexibilidade, uma boa força muscular, ele está propício a ter uma velhice, uma terceira idade bem difícil, né? Com quedas, com dores, com membros encurtados e outros mais. A probabilidade de pessoas desenvolverem doenças crônicas degenerativas aumenta com o processo de envelhecimento. Então, quanto mais velha a pessoa for ficando, mais propício a pessoa tende a ficar com doenças degenerativas. A incapacidade, a dependência ao sedentarismo são as principais adversidades. Então, os principais grupos, né, de idosos são os sedentários. São os idosos que não praticam atividade física, que passam o dia com uma vida ociosa em casa, né, comendo, bebendo fora de hora, às vezes fumam, tomam bastante, e isso acarreta esses problemas de saúde que aqui já foi falado, tá? Mas a prática de atividade física ela pode ressaltar e reduzir os riscos de doenças, principalmente doenças cardíacas. Então, quanto mais rápido, né, quanto mais um idoso entrar nessa parte de atividade física, ter uma rotina diária de exercícios físicos, ter um grupo que ele possa socializar, essas doenças elas tendem a melhorar. A maior parte da evidência vai mostrar que a melhor forma de otimizar e promover a saúde dos idosos é prevenir os seus problemas médicos mais frequentes. De acordo com o Freire, de 2018, há várias formas de envelhecer, tá? E pode haver envelhecimento harmonioso, ou o indivíduo envelhece de qualidade de vida, ou pode acontecer de uma forma desarmoniosa, onde o prazer de viver se perde ao longo da sua história. Então a gente também pode analisar que alguns idosos, né, por não terem, né, uma qualidade de vida, por não terem um incentivo em casa, por não terem uma predisposição também genética, que às vezes acarreta, eles não têm um prazer em viver. E então eles ficam esperando realmente o tempo passar, eles não veem motivação em nada, eles acordam e esperam só a hora de dormir de novo para poder acordar e esperar a hora deles partirem.
tá? E um encontro, quem faz uma atividade física tem uma vida mais harmoniosa, tem uma vida mais prazerosa, acarretando, né, e trazendo mais benefícios para a saúde, né? Então, quanto mais rápido, quanto mais, vamos dizer assim, mais forte for, né, a parte física, melhor qualidade de vida ele vai ter. Então, efeitos e benefícios da atividade física com os exercícios. Embora o processo de envelhecimento aumente a probabilidade de desenvolvimento de certas doenças, é importante salientar que o envelhecimento não é sinônimo de envelhecer. Não é porque eu envelheci que eu vou ficar doente, tá? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco disso, né? Que achar que o idoso chega uma certa hora, ele é incapaz, ele não serve mais para nada. O próprio idoso, ele tem que se sentir bem, ele tem que saber que ele é útil, ele tem que saber que ele tem que cuidar dele, que ele tem um corpo, ele tem uma vida, então ele tem que continuar sempre ativo, tá? Especialmente quando as pessoas buscam desenvolver hábitos de vida saudável. Então, quanto mais uma alimentação for balanceada, quando ele mais tiver uma boa hidratação, uma rotina de atividade física e uma socialização, ele vai viver bem e melhor. A atividade física praticada de forma sistemática reduz intensamente a velocidade de implantação de disfunções musculoesqueléticas, né, e neuromusculares e cardiopulmonares, resultando de envelhecimento do organismo. Ferreira, 2017. Então, quanto mais, outra vez a mesma técnica, quanto mais rápido, quanto mais forte, quanto mais necessidade ele tiver na prática da atividade física, ele vai reduzir, tá, essas disfunções e ter uma qualidade de vida melhor. Saraiva, 2017, ele complementa que a atividade física tem sua importância no que se refere ao controle de peso e gordura corporal. Então, um idoso que não se cuida, um idoso que não faz uma atividade física, que só come fora do horário, não come certo, bebe e fuma, ele vai ter o quê? Uma gordura corporal. E pode contribuir para a prevenção, tá? Ou, se for o caso, quem tem uma boa administração de gordura, ele vai retribuir, então ele vai ter a prevenção de algumas indicações clínicas associadas a esses fatores, tais como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensões, acidente vascular cerebral, artrite, apneia do sono e diminuição de mobilidade. Então, esses são aspectos, esses são sintomas de quem não faz uma boa atividade física. Quem não tem, tende a ter isso futuramente. Então, quanto mais o idoso, né, ele se implantar dentro de uma sociedade e buscar saúde, qualidade de vida, não só em casa, na academia, buscar fora de casa, uma boa alimentação, ele vai possivelmente evitar vários problemas de saúde. A prática de atividade física, além de combater o sedentarismo, né, contribui de maneira significativa para a manutenção de aptidão física do idoso. Com relação aos programas de promoção de saúde global, os cientistas enfatizam que cada vez mais a necessidade de atividade física como parte fundamental, uma vez que neste novo milênio a inatividade física é considerada o principal problema da saúde pública. Tá? Então, assim, a prática de atividade física, ela combate de diversas formas várias doenças. Então, assim, quanto mais o idoso for implantado, quanto mais cedo o idoso estiver implantado e a família não excluí-lo, né, da sociedade e também estar sempre ativo, ele terá vários outros fatores benéficos. Tá? O profissional de educação física, com o papel dele fundamental. Nesse centro, né, eu tive o prazer de acompanhar, e lá eu acompanhei vários profissionais, né, que eram da área da saúde, né, os fisioterapeutas, osteopatas, professores de educação física, aula de dança, né, e lá eram e também até a parte de psiquiatria, né, tinha pessoas que tinham problemas de saúde em casa, mental, psicológico, é um tratamento bem especial. Então, assim, o papel do profissional de saúde tem grande relevância lá no incentivo à prática da atividade física do idoso. É pertinente aos profissionais de saúde e educadores físicos indicação de atividade física a serem desenvolvidas pelos idosos e ao seu acompanhamento na prática do programa de atividade física. Então, é de suma importância. Então, todo idoso, né, que for procurar uma prática, é aconselhável que ele procure um profissional da área, que ele vai passar um treino adequado, vai fazer uma anamnese adequada, tá? Vai ver os aspectos físicos que ele tem, vai ver as limitações. Em cima desse processo todo, ele vai ter um famoso treino, né, que ele vai poder desenvolver para ter melhores resultados. A exemplo de outras intervenções médicas, a atividade física regular, ela deve obedecer a alguns fundamentos, tá, para assegurar a melhor relação risco-benefício.
Ao profissional de educação física, cabe lembrar que sempre deve se adequar às atividades físicas às condições individual, considerando o condicionamento cardiorrespiratório, força muscular, composição corporal e flexibilidade. Foi o que eu disse ainda há pouco. Ele tem que procurar um profissional da área, tá, que vai recebê-lo, que vai avaliá-lo, tá, que vai levar ele vindo de outro médico, que vai ser indicado, vai ser feito um questionário com ele, de acordo com as suas respostas e os seus problemas físicos ou psíquicos, né, ele vai ter um programa de treinamento adequado para poder buscar uma melhor qualidade de vida, tá? Resultados e discussões. As questões elaboradas nestes estudos direcionados a duas categorias principais de análise: o papel do profissional de educação física, tá? Então tá aqui, o profissional de educação física que trabalha no CAISI, ele já desenvolve atividades com idosos há mais de 5 anos, certo? Então, segundo os mesmos, a metodologia de ser adotada no trabalho com o idoso deve ser considerada os motivos que levaram o idoso a praticar a atividade física. O ponto principal na elaboração e na própria execução das atividades físicas a serem desenvolvidas, tá? Em relação aos aspectos que são trabalhados nas atividades realizadas com os idosos, ressalto que a busca pelo prazer, o bem-estar, melhora do condicionamento, saúde e o relacionamento social, que é um dos pontos principais, tá? O idoso, às vezes, ele fica em casa, a família deixa ele de lado um pouquinho e ele se sente só. E nesse grupo, né, ele faz o quê? Ele cria relacionamentos. Ele cria um grupo de amizade e ele se sente bem. Então são pontos que têm a ser considerados no trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais com os idosos. Então são pessoas que às vezes não vê a hora de chegar lá e ter, né, a aula de dança, de ter o tratamento, assim, às vezes só para poder se distrair, conversar, ter uma outra forma de um prazer na vida a mais, tá? No decorrer dessa entrevista, verificou-se uma função da educação física dada na vida dos idosos. Cada vez mais representar um fator de qualidade de vida, possibilitando uma maior produtividade e um bem-estar no seu dia a dia. Então, como eu disse ainda há pouco, a socialização melhora, tá? A autoestima de cada um também. Para os idosos, o acompanhamento de um professor é uma forma de incentivo, tanto para praticar a atividade física, quanto para participar das reuniões de grupo, por eles considerando importante a presença de um profissional de educação física na sede do CAISI. Então, não só o profissional de educação física, mas também todos os outros que ali compõem um grupo, para eles seria de suma importância estar à frente, porque cada um sabe, né, o problema de cada um ali. Então, no caso, paciente ou cada idoso que está ali, ele tem uma confiança, tá? Ele tem um certo também carinho pelo profissional, então ele se sente mais seguro com ele por perto, tá? As mudanças decorrentes na prática da atividade física nos idosos. Com relação às pesquisas realizadas com os idosos, a procura por um centro de realidade com os idosos ocorreu da seguinte forma: 67% dos entrevistados procuraram o CAISI por indicação de um amigo. Algum outro que já fazia indicou para o outro e ele foi indicando um a um e foi chegando lá, tá? 25% procurou o CAISI por vontade própria. Chegou lá, ficou sabendo do centro e procurou. E apenas 8% dos entrevistados procurou o CAISI por indicação médica. Então vocês podem ver que a maioria deles se trata por entrevistados que foram indicação de um amigo. Porque esse que está lá, ele se sente mais à vontade, ele se sente mais socializado, ele se sente bem com o grupo. Então ele fala para outro amigo e assim eles vão indo, tá? Então, para o médico, às vezes não indica, porque às vezes alguns pontos, né, em relação à parte clínica médica, às vezes por não ter condição financeira, fica um pouco escasso, né? Às vezes não tem condição de poder pagar. Enquanto ao tempo que é atividade física no centro, 50% dos entrevistados já participam da atividade física desenvolvida pelo centro há mais de 5 anos. 50% do restante participa em meio a 2 anos, mais ou menos, essa faixa aí. Aqui tem um gráfico, né, 2 gráficos que mostram a diferença de idosos antes e após a habilitação. A avaliação do estado de saúde antes e depois da prática da atividade física. Essa parte amarelinha, 50% era ruim, tá? Antes de fazer a atividade física. 42% dessa parte um pouquinho maior da pizza, ela era boa. E apenas 8% era regular, tá? Passado o tempo, depois de um tempo fazendo lá a atividade física, a mudança, tá? Essa parte azulzinha, a parte laranja, tá? Ela representa 67%, que seria a parte boa, tá? Aqui está 42%,
aumentou para 67%. A parte cinza, que era 8% aqui, que era regular, ela ficou em 8%, manteve. E 25% aumentou para a parte ótima, que agora aqui não tinha e veio para cá, certo? Então, aqui mais uma vez mostrou o aumento, né, da melhora da saúde, da parte psicológica, da parte afetiva, da parte social, tudo que engloba dentro do centro. 100% dos idosos participaram de algum programa de atividade física oferecido pelo CAIZI. Desde os motivos que levaram os idosos a participar de atividade física estão o fato de se sentirem bem e melhoria da saúde, como eu frisei ainda há pouco. A maioria procura isso por causa da socialização. A atividade física melhora a parte afetiva, a parte clínica, a parte mental e a parte social. 100% deles estão mais satisfeitos, 100% deles estão mais motivados e 100% ampliação do ciclo de amizade. Então eles conseguiram, além disso tudo, além de cuidar da saúde, eles aumentaram o ciclo social, certo? E a minha conclusão do curso, né, do tema, na verdade, a prática regular de atividade física proporciona benefícios que estão diretamente relacionados com a qualidade de vida e com a saúde do idoso. Então, quanto mais ágil, né, quanto mais rápido, quanto mais cedo o idoso foi inserido na atividade física, ele vai ter melhoras na saúde, né? A parte psíquica, a parte clínica, a parte mental, a parte física e a parte social, certo? A prática de atividade física ocasionou mudanças positivas nos aspectos psicossociais do grupo pesquisado através de sociabilidade do idoso, reduzindo possíveis casos de depressivos e melhorando a autoestima. Aquele idoso que fica em casa, né, e a família deixa ele um pouco de lado, o que ele acaba fazendo? Ele fica num momento depressivo. Ele só dorme, acorda, come, dorme e acorda. E lá nesse grupo, o que aconteceu? Eles melhoraram a autoestima, fizeram amizades, cuidaram da saúde. Então, para eles, foi de suma importância. Recomendação da prática de qualquer atividade física para indivíduos idosos. Além de ser precedida de uma avaliação física, médica, né, como eu falei antes, tem uma parte médica que é indicada para o profissional da área que ele vai fazer o acompanhamento, tá? E os profissionais da educação física no sentido de facilitar o desenvolvimento das atividades físicas orientadas para essa faixa etária. Então, o que a gente pode ressaltar e concluir que um idoso, né, ele tem que ser tratado, em primeiro lugar, com muito respeito. Ele vai ser atendido pelo médico, uma parte clínica, médica, que vai ser passado por um profissional da área. Esse profissional vai recebê-lo, vai cuidar da parte física, da parte mental e social dele, onde ele vai ser bem acolhido e vai se sentir mais amado, tá? Neste estudo, verificou-se que o CAIZI, através dos seus programas destinados aos idosos, estabeleceu uma proposta como parte política pública de promoção à saúde dos idosos, mostrando que é possível sim planejar programas de atividade física que correspondam às necessidades dos idosos, tá? Que tenham garantido por lei, como um Estatuto do Idoso do capítulo 5C a direito à saúde do esforço do lazer. Esta prática que traz grandes benefícios para os idosos nunca é tarde para começar. Então, mais uma vez a gente deixa aqui a nossa deixa, né, assim, em relação à parte do educador físico, a importância, né? Então, quanto mais for tratado com respeito, quanto mais for tratado com seriedade, né, a gente pode mudar muita coisa, né, no Brasil e até no mundo. Então, a gente tem que ser tratado como realmente profissionais qualificados, profissionais que da área da saúde, que podem salvar vidas e mudar vidas, como assim a maioria de nós, ou todos nós, tem feito ao longo do tempo, tá? E aqui são as referências que foram feitas, tá, no trabalho, todas elas escritas, tá? E aqui da meu self, e aqui eu encerro a minha participação, segurando, tá? Aqui mais uma vez o Hilton Pereira do Filho. Vou deixar aqui os meus agradecimentos, se eu for só voltar aqui. Os meus agradecimentos, primeiramente eu vou agradecer a Deus, tá? Por mais essa oportunidade que Ele me permitiu. Agradecer em memória ao meu pai, né? Que foi um trabalho que foi desenvolvido lá no site, no CAIZI, por conta dele, né? Onde eu pude acompanhá-lo, e infelizmente hoje ele não se encontra mais aqui, mas eu sei que está em um lugar muito feliz. Agradecer a minha mãe, né? Também que torce muito por mim e a minha família.
a minha esposa Luana, a minha filhinha Isis, e aos meus amigos, né, que eu encontrei aqui no curso aqui, ao Ramon, ao Wellington, a Juliana, e em especial ao nosso tutor, né, o Edson Castro, que se dedicou bastante aqui nesse processo, né? A gente passou por um período difícil na pandemia e mesmo assim a gente manteve as aulas, os encontros, e ele teve com a gente um respaldo, um carinho, né? Um compromisso, né? de começar e terminar. Então deixo aqui o meu agradecimento, né? Também a todos vocês da banca, muito obrigado, né? E Deus nos abençoe. Obrigadão.